Olá, pessoal. Estou aqui para fazer um resumo do Congresso Europeu de Oncologia, a ESMO, que acabou de acontecer agora em Madrid e que eu participei como chair, o responsável pela sessão multidisciplinar, com aula e coordenando as discussões. Teve muita coisa importante em tumor neuroendócrino nesse Congresso Europeu. Ele é um congresso que abrange todas as áreas de oncologia, e não é todo congresso que vem tanta novidade para tumor neuroendócrino. Muitas coisas aprofundando, conhecimento molecular, pesquisas, mas eu quero trazer aqui aquilo que realmente pode ter um impacto para as pessoas, vamos dizer, de forma mais imediata, e o que muito em breve vai ter. Então eu selecionei aqui 3 estudos que eu acho que vale a pena mencionar. Um deles é um estudo chamado CABINET, um estudo americano, foi conduzido todo lá nos Estados Unidos, com um medicamento chamado cabozantinib. É um comprimido que está disponível no Brasil para pacientes com tumor de fígado e um tumor neuroendócrino específico da tireoide, que chama carcinoma medular de tireoide. Nesse estudo CABINET, foi comparado o cabozantinib versus o placebo. E aí, por que placebo? Porque foi comparado numa situação onde não existia tratamento padrão, né? E a única forma, às vezes, de saber se um remédio reduz mais o tumor, prolonga mais a vida, controla mais a doença, é comparando com o padrão, que nesse caso, o placebo, né? E o placebo também é utilizado para controlar para o viés de avaliação de efeito colateral. Vou explicar. Então, muitas vezes, se eu sei que o paciente está tomando um remédio e tem, por exemplo, uma diarreia, eu tendo a dizer que aquela diarreia foi por causa do remédio. Então, num estudo randomizado, sorteado para placebo, em que nem o médico e nem o paciente sabe o que está tomando, a gente controla para esse viés. Então, realmente, a gente sabe se o grupo que teve mais diarreia é o do remédio, por exemplo, ou é do placebo. Muitas vezes, a própria doença traz sintomas, e a gente, então, fica sem saber se é do remédio ou da doença. Então, o placebo é utilizado nesse contexto. E aí, nesse estudo, o cabozantinib foi sorteado, né, entre ele e o placebo, para pacientes com tumor neuroendócrino de pâncreas ou extrapancreático. Então, podia ser de pulmão, de intestino, de estômago, de cólon, praticamente de qualquer sítio. Eram tumores de grau 1 até grau 3, mas tumores bem diferenciados, carcinoma neuroendócrino não entrava, e os pacientes já tinham sido tratados com outros tratamentos, incluindo químio, lutécio, octreotide, everolimo, sunitinib. E o estudo foi positivo, né? Então ele mostrou aumento da taxa de respostas, aumento da proporção de pacientes que o tumor reduziu significativamente. No grupo de pâncreas, por exemplo, foi 40%, né? O tempo de controle de doença também foi muito maior no grupo do cabozantinib, então no grupo de pâncreas foi quase 1 ano de controle de doença, na média, e a sobrevida global foi em torno de 40 meses para o grupo pancreático. Então, isso na média também, muitas pessoas viveram muito mais tempo que isso. Por que eu trago isso? Porque o cabozantinib está disponível no Brasil. Ele não tem indicação de bula para tumor neuroendócrino ainda, então o acesso às vezes pode ser difícil, mas é importante saber que essa informação já está lá, já existe. Ele é efetivo para tumor neuroendócrino. Não é um remédio tão simples assim. É muito comum precisar reduzir a dose dele por efeito colateral. Os principais efeitos colaterais são diarreia, pressão alta, então tem que monitorar a pressão, e cansaço. Mas aí, reduzindo a dose, muitas vezes o paciente fica bem e é mais uma opção de tratamento. Então, considerando que existe lutécio, octreotide ou lanreotide, everolimo, sunitinib, captem, folfox, são muitos tratamentos, esse é mais um, então é uma boa notícia. O outro foi um estudo que avaliou o uso de temozolomida, que é o TEM do Captem, é uma quimio oral, numa dose menor. Então, em vez de usar a dose que a gente faz aí no Captem, 14 dias de capecitabina, 5 dias no final de temozolomida, é temozolomida uma semana inteira sim, uma semana inteira não. Uma semana inteira sim, uma semana inteira não, mas uma dose menor, que é chamada dose metronômica. Uma dose menor, muito bem tolerada. Eu tenho pacientes assim acima de 80 anos utilizando e funciona realmente muito bem e muito bem tolerado. E esse estudo testou especificamente em pacientes com carcinoma neuroendócrino. E o resultado foi bom também, foi bem tolerado, com mais ou menos 20% dos pacientes tendo uma redução importante do tumor e um tempo significativo de controle de doença. Então, é uma dose diferente da temozolomida, com pouco efeito colateral e com bom resultado.
E o outro estudo que eu trago aqui não é de tratamento diretamente, mas é um estudo muito interessante que avaliou o seguinte cenário. E eu atualmente tenho um estudo na Secamargo que eu olho isso. Então, os pacientes que estão utilizando o Captem ou só a temozolomida, muitas vezes o tumor, quando ele começa a crescer, ou seja, o tratamento para de funcionar, ele se transforma, ele adquire algumas mutações. E essas mutações podem, então, favorecer o uso da imunoterapia. E esse estudo olhou isso. Ele olhou a proporção de pacientes que tinham feito a biópsia após Captem e identificaram alterações moleculares que não existiam antes, que acabou sendo induzida pela temozolomida. Na minha experiência, mais ou menos 1/3 dos casos isso acontece, e aí a gente pode lançar mão de mais uma estratégia de tratamento que não funcionaria antes, sem essas alterações moleculares, que é a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento que faz o sistema imunológico do paciente combater a doença, ela não age diretamente no tumor. E o que tem de futuro, por exemplo, um pouco mais breve, tem um estudo que a gente vai ter, inclusive no Brasil, que é um novo radiofármaco, parecido com o lutécio, só que em vez de usar o lutécio, ele usa um radiofármaco chamado Actinium 225. Ele também funciona, é uma terapia-alvo, é o mesmo estilo de aplicação que o lutécio, uma aplicação na veia, um dia a cada 2 meses até 4 vezes. E ele vai e joga a radiação dentro da célula do tumor do endócrino, mas é um tipo de radiação mais potente e, a princípio, com menos efeitos colaterais. Então, ele está sendo testado em pacientes cujo tumor já falhou ao tratamento com o lutécio. E a gente vai ter esse estudo no Brasil, em alguns centros no Brasil, em aproximadamente um mês e meio. Vai ter no Secamargo, vai ter no Rio de Janeiro também, em Brasília. Então, é uma opção de tratamento que vai vir, né? E os dados iniciais são muito bons. Foi muito seguro e mais ou menos 30% dos pacientes, 30 e poucos por cento, o tumor reduziu significativamente, mais do que a gente vê com o lutécio. Então, é um novo tratamento que deve, em pesquisa ainda, né? Mas que dentro de pesquisa vai estar disponível no Brasil também. Então, esse foi um resumo aí dos principais estudos da ESMO, que acho que muda um pouco a prática, ou mais próximo muda a prática para os pacientes com tumor de endócrino.